Você conhece o gol de torcedor? Pois é, hoje o Corinthians venceu com um gol da sua torcida. Isso aí, a vitória contra o Vitória na noite desta quinta-feira é um reflexo total da força que o torcedor corintiano tem. No último vídeo eu falei, após mais uma derrota do Corinthians, eu tinha dito que a única salvação para esse Corinthians era o torcedor. E hoje foi um exemplo disso. O Corinthians conseguiu a virada no fim, praticamente no último lance, com o gol do Giovani, graças ao apoio incondicional de sua torcida, que não o abandona em nenhum momento. Quando o Garro vai bater o escanteio, é nítido e notório o aumento do volume do torcedor. Isso faz total diferença para quem está dentro de campo. Para você que acha que torcida e camisa não ganha jogo, hoje foi um exemplo disso. O Corinthians tem pelo menos alguns dias de alívio para conseguir trabalhar e reverter essa situação complicada que se encontra atualmente. Isso se a diretoria não fizer nenhuma burrada nesse meio tempo, graças a essa vitória na noite de hoje. Se você está assistindo aí, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que a gente vai bater um papo sobre o Coringão agora. Vamos lá. Corinthians venceu, vitória em que teve um segundo tempo para mim melhor do que o primeiro, principalmente porque soube controlar melhor as ações do Vitória. E eu estava pronto para gravar um vídeo falando sobre quando a coisa é bagunçada, a bola bate na trave e sai. Quando a coisa é bagunçada, o jogador entra e sem querer comete um pênalti totalmente bobo e que ia tirando os 3 pontos do Corinthians até o gol achado pelo Giovani. Até o gol do torcedor, né? Nesse caso, do jogo de hoje. E é isso. O Corinthians continua sendo bagunçado. E o Corinthians vai se agarrar na força do seu torcedor daqui para frente para conquistar o que precisa para não cair. E é mais ou menos o que o Fred Luz, novo CEO do time, disse na entrevista coletiva que concedeu no dia da sua apresentação. Vai ter que sofrer, vai ter que sangrar e lutar contra o rebaixamento esse ano, talvez o ano que vem, para conseguir reestruturar e se reerguer de um caos administrativo que, repito, vem praticamente desde a fundação do clube. É muito tempo que o Corinthians passa por isso. E se não fosse o torcedor, eu acho que a coisa já tinha degringolado até para situações piores. Esse é um time que não tem uma torcida. O caso do Corinthians é a torcida que tem um time, e essa velha máxima do futebol paulista, essa velha máxima do futebol brasileiro se contemplou na noite de hoje. O primeiro tempo o Corinthians joga mais ou menos como um arroz com feijão. Não dá para cobrar muito do Larucha, o Rafael, treinador do Corinthians interino, que até outro dia era técnico do Flamengo de Guarulhos, na Bezinha, que foi para o Sub-17, do Sub-17 teve uma passagem relâmpago pelo Sub-20 e já teve que assumir essa bucha de assumir o profissional. E ele opta pelo Pedro Henrique, que teve mais uma polêmica do Corinthians essa semana, que foi flagrado embriagado, batendo o carro em portão de vizinho, uma bagunça só. E apostou no Pedro Henrique para dar mais ofensividade ao time. Não tinha o Breno Bidon, apostou com Garro e Coronado por dentro. O Coronado, cada dia que passa, mostra que não é o fenômeno do Twitter que o torcedor esperava. Para mim já era um pouco claro que isso ia acontecer. É um nível de enfrentamento na Arábia Saudita diferente do que aqui, mesmo com as grandes contratações. A exigência e a cobrança do futebol brasileiro, sem contar a quantidade de jogos, é completamente diferente, ainda mais para um cara com mais de 30 anos. Nem achei que o Coronado fez uma grande partida. Quem fez uma grande partida foi o Garro. 2 gols, mostrando a importância que tem, mostrando o fator decisivo que agora cada vez mais vai ter que ser mais aflorado, porque ele é a reserva técnica desse time. Para mim, ele e o Bidon são 2 jogadores que carregam esse time nas costas e que vai decidir jogos para o Corinthians daqui para frente.
O segundo tempo do Corinthians, o Corinthians controlou melhor, estava encaminhando a vitória para o 2-1, e aí tem o pênalti do Léo Maná. Um lance muito de azar, muito infeliz do Léo Maná, mas mostra também um pouco da desconcentração e do quanto os jogadores do Corinthians entram pressionados em campo. Mostrou muito isso o pênalti do Léo Maná hoje, que ele não tem reação nem para reclamar. Nem sei se era plausível uma reclamação ali, achei pênalti bem marcado, mas ele não consegue nem reclamar, porque ele entra tão desconcentrado e pressionado que na primeira bola ele já comete o pênalti e quase que põe a vitória do Corinthians abaixo. Aí no final brilha a estrela do Rafael, do treinador, que tinha colocado o Giovani para tentar ter um contra-ataque ainda com 2-1, para ter uma velocidade nessa bola saindo da defesa do Corinthians para tentar matar o jogo, e ele mata o jogo em uma situação e um contexto completamente diferente no Corinthians depois de um 2-2 sofrido e que ia de fato piorar a crise ainda mais no Corinthians. No Corinthians crise é constante. Recentemente era crise uma vez por mês, agora passou de 15 em 15 dias, crise toda semana, até essas 2 últimas semanas, crise todo dia. E não pense que essas últimos dias não teve crise, não. Teve até o recorde, talvez 2 crises por dia. Ontem foi o vídeo... Perdão. Ontem foi o vídeo do Pedro Henrique causando um acidente, bêbado, e o processo do Gustavo Mosquito e do Arthur Souza. E hoje o Corinthians precisava dar a resposta em campo, conseguiu a vitória. E aí ontem pós-rodada, pós os jogos de quarto, estava fazendo as contas. Quantas rodadas o Corinthians precisaria para sair da zona do rebaixamento? E eu acho que essa é a conta que o torcedor tem que fazer. Quantas rodadas o Corinthians vai precisar sair dessa degola? Agora é uma rodada só, já tem o mesmo número de pontos do próprio Vitória, tá na zona do rebaixamento na 17ª colocação, graças ao número de vitórias. O Vitória tem mais vitória do que o Corinthians, mas basta uma rodada para o Corinthians sair da zona do rebaixamento. E esse é o primeiro passo para conseguir se reerguer. Jogo a jogo, bola a bola, lance a lance, o Corinthians precisa pensar em quanto tempo ele vai ter que sair desse buraco, dessa zona do rebaixamento. Eu não me empolgo com essa vitória, empolgo com a forma que foi, mas não me empolgo dentro de campo, porque o Corinthians não mostrou muita coisa e pegou um dos adversários mais frágeis do Brasileirão, que teve, depois da troca do técnico, hoje, se eu não me engano, foi o 7º jogo do Carpini à frente do Vitória. É científico, é estatístico. Times que mudam de treinador tendem a ter, pelo menos os seus 5 primeiros jogos, bons resultados. E com o Vitória foi assim. Os 5 primeiros jogos do Carpini são bons resultados para o time do Vitória. E aí, agora a gente vai encontrar um nível. E o nível do Vitória é o nível do Corinthians de enfrentamento hoje. Os dois brigam por uma vaga, ou brigam contra uma vaga na Série B do ano que vem. Vamos lá. Treinador. Ainda não se tem um novo treinador. É impossível você falar que o Rafael vai continuar. Nem deve se queimar etapas. É um cara com licença pró, mas é um cara que fez hoje o seu 15º jogo, se eu não estiver enganado, como treinador profissional. Mas aí a matéria tem até um erro. Ele era técnico de um time numa divisão sub-23. Então hoje foi a estreia dele como treinador em um time profissional. E aí os nomes falados. Carille provavelmente não vem. Carlos Cavalhal se especulou, mas fez entrevista no Atlético Paranaense, mas recusou. Também acho que não vem. E aí tem o nome muito pesado, muito forte do Ramon Dias, que salvou o Vasco do rebaixamento no ano passado. Eu acho que pro momento atual do Corinthians, o Ramon Dias é o nome perfeito. Eu até vi gente falando, ele não sabe o que é Corinthians. Ele sabe. O
cara com uma experiência que ele tem, campeão de Libertadores com o River, era o técnico do River Plate que inicia a mudança de mentalidade do River pós-rebaixamento para a segunda divisão lá na Argentina. Ele assume, ele pega o time ali em 2012, 13 ainda com muita bagunça, com muita confusão, e ele dá o pontapé para que o Marcelo Gallardo faça o trabalho que fez com o River. Ele é um dos primeiros a pegar esse time nessa reconstrução, e depois vem o Gallardo, que até trabalhou com ele, se eu não estiver enganado. Eu acho ele um cara correto. A gente viu com o Vasco no ano passado, cara que quando o Paê não estava bem, o Paê não jogava por nome com ele, ninguém joga por nome com o Ramon Dias. Conhece do futebol brasileiro, tem uma comissão técnica muito boa. Emiliano Dias, o filho dele, é muito bom. As entrevistas coletivas dele são muito boas de fato. Mostra que é um conhecedor muito grande do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Acho que é o nome correto para o momento em que o Corinthians vive atualmente. Com um cara que já passou por isso em um gigante e que vai ter mais tempo do que teve com o próprio Vasco para tirar o clube dessa situação. Se eu fosse apostar em alguém, apostaria em Carlitos Tevez, que é uma aposta de fato. Tevez não tem 100 jogos como treinador, foi treinador do Rosário, pegou o Rosário numa situação difícil e conseguiu reverter o momento, conseguiu sair perto de um rebaixamento. Lá o rebaixamento é por média dos últimos 2 anos, média de pontos, e o Rosário estava beirando isso, e aí conseguiu algumas vitórias consecutivas, conseguiu sair do limbo. Começou o outro ano meia boca, e aí sai do Rosário, mas sai também muito pelo momento em que a cidade de Rosário vive, uma cidade em que é dominada pelas gangues, pelo narcotráfico, e eles não querem nem o Di Maria por lá. Pra você ter ideia, o Di Maria, que é de Rosário, cria do Rosário Central, nem o Di Maria, nem o Messi ultimamente, nem o Messi tá podendo pisar em Rosário, de tão feia que tá a situação. O Tevez vai pro Independiente da Argentina, um time muito grande, de muita tradição, vai bem no início, mas mantém ali o nível que é o Independiente de hoje, o time com mais Libertadores na história, mas é um time de meio de tabela na Argentina, e ele conseguiu manter esse nível. Caiu agora no começo do ano. Se fosse para apostar em alguém, eu apostaria no Carlitos Tevez, que é um cara que conhece o elenco. Conhece o Corinthians, conhece o futebol sul-americano, sabe lidar com pressão, é um nome pesadíssimo, um dos gigantes do futebol mundial na última década, nesse século talvez um dos jogadores de maior sucesso na América do Sul, e acho que seria uma boa aposta, e imagino que não vá fugir de Ramon Dias ou Tevez. Não vejo o Corinthians, só se for uma loucura muito grande, contratar o Cuca, que aí seria jogar gasolina no incêndio. Seria uma loucura muito grande trazer algum treinador de médio para baixo escalão no Brasil, um Lisca doido, um Jair Ventura. Eu acho que seria muita loucura também. Esses treinadores, por mais que eu respeite e acho bons treinadores, para determinados contextos, para o Corinthians acho que não encaixaria para o momento que vive. E se for apostar em um europeu, um português, não vejo um português de primeira linha como era o Vitor Pereira assumindo o Corinthians atual. Então é isso, eu acho que não vai fugir de Ramon Dias ou Carlitos Tevez, seriam os meus planos A e B para assumir esse Corinthians. Corinthians que teve a novidade do CEO, do Fred Luz, cara que passou pelo Flamengo recentemente, foi CEO na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, mas tem algumas ressalvas. Todo flamenguista fala que ele não tem parte em praticamente nada na reestruturação do Flamengo, que ele era uma pessoa ali dentro com um cargo estreitamente administrativo mesmo, não de tomar decisões, como é o caso de um CEO, deve ser feito. As tomadas de decisões ficavam com os vice-presidentes e com o próprio Eduardo Bandeira de Mello. Ele, esportivamente, ele já falou na primeira coletiva dele que ele não entende nada de futebol. Isso me assusta um pouco, um cara que é do futebol falar que não entende nada de futebol. Pode ser só cascata, mas me assusta. No Flamengo ele tem algumas decisões esportivas visando dinheiro
que são bem bizarras, principalmente em dois momentos. O Flamengo saindo daquele momento de desespero em 2015, tirando o Guerreiro e o Sheik do Corinthians, faz um jogo para mudança de patamar mesmo, buscando uma possível vaga em Libertadores contra o próprio Corinthians em 2015, lá no Maracanã. E o Fred Luz recomenda que se aumente a carga de ingresso para o torcedor corintiano. Aumentando essa carga de ingresso, a torcida do Corinthians é óbvio que vai encher. Maracanã já foi invadido 2 vezes pelo Coringão. E o Flamengo perde 3-0, aquele jogo com gol de cobertura do Elias, gol do Wagner Love. E também em 2016, na mesma situação, o Flamengo precisando dar um passo a mais, precisando buscar uma vaga em Libertadores, até para melhorar o caixa, melhorar o faturamento. E o Palmeiras brigando pelo título, jogo em Brasília. O Flamengo já manda o jogo em Brasília pensando na grana. E o Palmeiras estava há alguns anos, bastante tempo sem jogar em Brasília, e ele prefere dividir o estádio. E aí o Palmeiras vai e ganha o jogo também. Acho que é o jogo que o zagueiro do Flamengo tira a bola de dentro do gol, faz uma defesaça. Então são 2 momentos que mostram que esse tipo de tomada de decisão no Corinthians não dá certo. A gente viu a pressão que foi em cima do Duílio quando ele aceita os termos na Libertadores para que a carga de ingresso fosse igual nas 2 partidas, e aí esquece da proporcionalidade. O Maracanã é muito maior do que a Arena Corinthians, 20 mil pessoas a mais cabe, e ele dá 5 mil ingressos para a torcida do Flamengo, e que 5 mil ingressos na Arena Corinthians dá um aspecto muito maior do que 5 mil ingressos no Maracanã. É óbvio. 5 mil ingressos no Maracanã é basicamente o que o torcedor do Corinthians tem direito em todos os jogos. Então teria que ter feito uma conta proporcional. E o Duílio foi muito pressionado. Esse tipo de decisão no Corinthians não cola. Não cola. Então me assusta um pouco pelo que o flamenguista fala do Fred Luz e pelo histórico dele em algumas tomadas de decisões visando lucro e esquecendo a parte esportiva. Pode ser um cara que vai mudar muito o patamar do Corinthians, mas eu ainda tenho bastante ressalva quanto à escolha dele, sem contar que ele é um dos sócios de uma das representantes da Liga Forte União, e o dia que o Corinthians fecha o contrato com o Fred Luz, é anunciado que o Corinthians também fechou o contrato com a Liga Forte União. Então vejo que tenha muita influência nisso. Legalmente não tem nenhum problema ele continuar sendo sócio da empresa, só que eticamente, moralmente, a gente sabe que tem um conflito grande de interesse por aí. Enfim, continuo dizendo, o Corinthians briga para não cair. E continuo dizendo que o futuro do Corinthians é sombrio. Eu já fui muito empolgado com o Corinthians e agora sou mais realista e pezinho no chão. Acho que a coisa ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tem uma diretoria completamente perdida, que eu não sei se vai dar autonomia para o Pedro, para o meu xará, que vai assumir como diretor, como gerente financeiro do clube. E eu não sei se vai dar toda a autonomia assim para o Fred Luz também. Então é um passo que o Corinthians dá, que para mim é derradeiro. Ou melhora de fato, ou afunda de vez com a escolha desse CEO. Espero que melhore, mas que dá medo. Dá medo. Fechou? Tamo junto, galera. Então segue o Fala Pedro Reis nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, comente o que você achou da vitória do Corinthians hoje, do gol do torcedor e o que você espera dos próximos passos do Coringão. Beleza? Forte abraço e tchau!